Olá! Hoje nós vamos conversar com vocês sobre um tema, um assunto que não é muito agradável. Inveja. Ô teminha complicado de ser abordado, não é? É muito interessante porque, de uma maneira geral, todos nós temos dificuldades em assumir as nossas dificuldades. Mas o nosso vício moral, que temos mais resistência em assumir, é a tal da inveja. Por que será, né? Por que será que culturalmente a gente impregna um cunho tão pesado e tão feio à inveja? Essa característica, vamos dizer assim, né? Atrelada à inveja, dificulta muito que a gente possa assumi-la, porque é como se fosse vergonhoso. Então, eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso, né? O que é inveja? Inveja é quando você, de uma certa forma, tem o desejo por qualquer coisa, atributos, posses, inteligência, relacionamento, bens materiais, questões de status, a parte social de alguma pessoa. O complicado é que nós sempre percebemos as nossas faltas no confronto com o outro. Vamos imaginar assim, se eu vivesse em uma comunidade onde ninguém lesse, vamos pegar esse exemplo, ninguém lesse, não existissem livros, né? Ninguém lesse, ninguém tivesse, vamos dizer assim, uma expertise em relação a isso, desenvolvesse conhecimentos, né? Eu nem iria me dar conta da falta que isso me faz. Por quê? Porque eu vivo no meio de pessoas que todas têm ou não têm exatamente o que eu tenho ou não tenho, ok? Então, no confronto com o outro, habitualmente eu vou me defrontando com as questões internas que me faltam. É quando eu observo que alguém tem a nível material que eu me confronto com a minha falta. É quando eu me defronto com alguém que tem uma relação afetiva mais harmoniosa, né? Que tem um marido ou uma esposa mais parceira, mais companheira, é que eu me defronto com a minha falta. É quando eu convivo ou identifico alguém que tem um aspecto social, cultural, uma questão de simpatia, né? Que eu não tenho, é que eu me confronto com a minha falta. Então, não tem como nós não nos confrontarmos com falta, porque somos seres imperfeitos, somos seres incompletos em processo de desenvolvimento. E neste processo de desenvolvimento, até que nós consigamos estar mais plenos, dentro de um padrão mais de evolução, tanto da área moral como da área intelectual, vamos nos confrontar constantemente com faltas. E na relação com o outro, como eu tenho faltas, eu vou perceber a falta. É essa percepção da falta que vai trazer dentro de mim uma sensação de incômodo. A sensação inicial é um incômodo, é aquela coisa, né, que dá aquele incômodo, tá? Essa sensação de incômodo eu posso usá-la de uma forma positiva, que seria a inveja que eu qualifico de inveja produtiva, tá? É aquela inveja que é prima irmã da admiração, tá? Ela fica muito próxima da admiração. É quando eu identifico no outro algo que eu não tenho e aquilo me causa uma admiração e me causa a percepção de que, puxa, é possível. É aquela sensação que me movimenta para a ação, que me leva, que me impulsiona para buscar ter o que o outro tem. Porque se eu não tenho e o outro tem, é porque é possível ter. Então, esse primeiro momento dessa constatação da falta, que incomoda sempre a todo mundo, enquanto estivermos incompletos, enquanto estivermos, vamos dizer assim, imperfeitos, vamos nos incomodar com faltas. E aí o grau deste incômodo vai depender do valor que eu coloco naquilo. Por exemplo, se eu já não dou valor nenhum à questão material, se o meu vizinho trocar o carro,
pegar. Por quê? Porque como eu já não tenho mais aquela falta, porque internamente eu já evoluí, eu já tenho foco em outras questões, não mais nas questões materiais, aquilo não vai me ocasionar uma sensação de estou em falta. Não vai acionar dentro de mim o bichinho da inveja, seja qualquer tipo de inveja, não vai acionar dentro de mim essa sensação, esse sentimento. Mas se eu invisto muito em questões intelectuais, invisto muito em questões até assim, estou tentando me desenvolver enquanto alguém que faz a caridade, que se preocupa, que me envolvo com causas sociais, né? E o meu vizinho é alguém extremamente culto, é alguém extremamente bondoso, é alguém que tem, vamos dizer assim, uma carreira dentro das questões de caridade, de dedicação ao próximo, muito ostensiva, aquilo vai me incomodar. Aquilo vai me incomodar. E aí, olha que interessante, eu posso usar este incômodo. Então, é importante nesse primeiro momento a gente entender assim, qualquer coisa pode ser motivo de inveja, desde que o que falta seja valorizado para quem está sentindo. Se eu dou valor àquilo, aquilo vai me incomodar. Eu não tenho como fugir disso. Me incomodou? Eu não posso negar este incômodo, eu preciso aceitar para poder entender o que fazer com este incômodo. Então, primeiro momento é o incômodo pela falta. Depois que eu me incomodei, eu preciso me colocar em ação, que seria a inveja produtiva. Aí eu preciso avaliar. Bom, o que o outro tem e eu invejo, né? E aquilo me incomodou. Eu tenho recursos para poder adquirir aquilo ou para poder desenvolver aquilo. Às vezes eu não tenho recursos. Às vezes eu não tenho a inteligência que ele tem. Às vezes eu não tenho as questões sociais que ele tem. Às vezes eu não tenho as posses financeiras que ele tem. Então eu preciso enquadrar o que falta, essa perspectiva de que é possível ou não é possível ter. Se não é possível ter, eu preciso elaborar, eu preciso entender que tudo não terás. Nós não vamos ter tudo, tá? Se eu entendo que é possível, eu posso me espelhar através da admiração, no empenho, no esforço, na conquista do outro e começar a elaborar um projeto, né? A ação para atingir o meu objetivo. Ok. Então, essa seria a inveja produtiva. Nós temos outro tipo de inveja, que é a inveja heterodestrutiva. É aquela inveja que busca destruir o alvo da inveja. Eu percebo que não tenho, eu me ressinto tanto da possibilidade de eu não ter, eu entendo que não tenho condições de ter aquilo e eu entendo que é necessário destruir o que eu invejo para que aquilo deixe de me causar o sentimento ruim que aquilo está me causando. Então é quando muitas vezes eu invento uma calúnia para acabar com aquela relação tão gostosa, tão afetuosa que eu vejo alguém ter. É quando, por exemplo, eu crio uma situação X ou Y para acabar com o negócio do meu vizinho ou do meu parceiro lá de rua, né? Que está evoluindo muito e eu percebo que aquilo me incomoda. Então, a inveja toma, neste contexto, um caminho extremamente comprometedor. É um caminho onde eu passo a adquirir vinculações e débitos sérios com a lei de causa e efeito. Um outro tipo de inveja é a inveja desqualificadora. Ela não é a produtiva, que vamos dizer assim, é positiva. Ela não é heterodestrutiva, que é totalmente, né, vamos dizer assim, perniciosa e complicada. Ela fica no meio termo, é aquela inveja desqualificadora. Então é mais ou menos assim, né? A pessoa tem um marido que eu gostaria de ter, carinhoso, atencioso, né? Bom papo, gentil, supre todas as minhas necessidades, as necessidades da outra pessoa, né? As necessidades dela. Eu vejo aquilo e vejo que tudo aquilo me falta. E ai, credo, que horror. Ai, que homem melento. Mas eu não queria nem de graça, né? Morrendo de vontade de ter uma relação no padrão daquele, tá?
mas não consegue se mobilizar para entender quais são as características que ambos da dupla têm que podem favorecer aquela relação, então desqualifica o objeto, né, ou desqualifica a pessoa, tá? Bom, também, né? Olha lá a condição dela, né? É claro, ela conseguiu este marido porque ela, sei lá, tem posses financeiras ou porque não é porque é uma relação harmoniosa e saudável. Existe algo por trás disso. Então, eu desqualifico. Nessa desqualificação, eu não promovo mal ao outro. Eu apenas amenizo a minha dor, mas eu provoco mal a mim. Por quê? Porque eu não me coloco em ação por ter entendido e descoberto o que me falta. Então, entendam assim, sentir inveja é uma bênção. Por que é uma bênção? Porque ela nos indica sempre o caminho do que nos falta. Às vezes me falta um filho mais educado que o vizinho tem. O que eu preciso fazer para o meu filho se enquadrar melhor nisso? Às vezes me falta a relação, então, né, qualquer coisa que me falte. Então, não fujam dessa sensação. E uma outra coisa muito importante em relação à inveja a gente entender é que a gente inveja as pessoas com as quais a gente se relaciona. A gente inveja as pessoas com mais proximidade, as pessoas com as quais a gente, vamos dizer assim, convive mais e consegue perceber as coisas que essa pessoa tem, né? Então é muito normal, entendam o que eu vou dizer, mas é muito normal e comum uma mãe muitas vezes invejar uma filha, um pai invejar um filho, entre irmãos se invejarem, tá? É muito comum e a gente não pode olhar para isso como, que coisa horrorosa. Não, é uma coisa natural. E como é natural, ela precisa ser enxergada, qualificada, nomeada, para eu poder dar um encaminhamento a ela. Se eu entender que estou invejando do meu marido, eu preciso entender o porquê. Eu preciso olhar para dentro de mim e poder falar sobre isso comigo e, se preciso, com ele. Se eu identifico filhos que se invejam, né? Que por algum motivo você começa a perceber a desqualificação, chame, converse, explique o que é inveja, explique que isso não é assustador, explique a eles como eles podem fazer para irem um pouco à frente e desenvolverem o que, de uma certa forma, eles estão invejando. Então, eu gostaria que vocês, neste primeiro momento, né, como que a gente faz para mexer com a nossa inveja, né, para, vamos dizer assim, alterá-la? Primeira coisa, estejam atentos a partir de agora, a toda vez que vocês se sentirem assim, uma inquietude quando tiverem a notícia ou observarem algo que vocês não têm. Eu brinco e falo assim, né? Inveja ela dói na boca do estômago, né? Quando ela é só uma admiração, ela preenche aqui. Olha, que coisa linda, que bênção aquela pessoa ter aquilo. Quando ela pegou na inveja, parece que ela dói aqui na boca do estômago. A partir daí, tente entender por que você tem aquela falta? Quais são as suas reais condições de suprir a falta que você está invejando? E quais os caminhos que você deveria seguir? Se, depois de refletir sobre tudo isso, você entender que continua aprisionado aquelas sensações ruins que a inveja traz, que você não consegue se colocar a caminho, ore. Peça ajuda aos espíritos superiores que te protegem, que te acompanham, para que eles consigam te mostrar os caminhos para a solução daquele sentimento que está te incomodando tanto. Não fuja de olhar para esse sentimento. Nós não podemos deixar passar em branco as coisas ruins que a gente sente. Isso é muito importante. Então, pensem com carinho em tudo isso. Pensem e avaliem em seu dia a dia, em que situações se invejam, em que situações e que tipo de inveja sentem, né? Nessas mais variadas situações. Ok? Vamos então ficando por aqui, né? E espero que tenha contribuído para algumas reflexões
em relação a este tema, inveja. Até o nosso próximo encontro.